Olá, primeiro ano, nossa aula de matemática aqui iniciando. Vamos estudar hoje gráfico, coeficientes e zeros de uma função quadrática. Assunto que já foi iniciado nas últimas aulas, função quadrática, e hoje vamos dar sequência estudando esse assunto que aqui estou apresentando. Então, em relação a gráfico de uma função quadrática, nós estudamos em função afim, em várias aulas que nós trabalhamos anteriormente. Em função afim, nós sabemos que toda função afim ela pode ser representada através de um gráfico, tá? E que na função afim, todo gráfico é uma reta, tá? Função afim ou função polinomial do primeiro grau, tá? Em função quadrática, tá? Ou função do segundo grau, o gráfico vai ser um pouco diferente, tá? Observando aqui essa ilustração, que isso aqui está no nosso livro, nas páginas 102 e 103, um texto lá mostrando que o canguru move-se por meio de saltos, e o deslocamento de salto descreve uma trajetória que assemelha-se a uma curva. Então, está aqui essa representação dos saltos do canguru representando uma curva. Essa curva aqui é a representação, tá certo, de função quadrática. A função quadrática vai ser sempre uma parábola, uma curva. Aí pode ser voltada para cima, voltada para baixo, com a abertura maior, com a abertura menor, mas sempre vai ser uma parábola. E daí nós vamos aqui nessa aula ver como construir o gráfico de uma função. Tem-se essa função aqui, no caso representando lá o salto canguru, tá? E para construir o gráfico dessa, tá certo? Aqui dessa função, tá? Semelhante em função afim. Você deve atribuir valores para x, Geralmente esse próximo do zero aqui, inteiros próximo do zero, eu peguei do zero para cá 3 negativo, para cá 3 positivo, certo? E atribuir no lugar de x aqui, esse valor, tá? Então, atribuindo, aí desenvolvendo, nós chegamos aqui. Que quando o x for menos 3, você calculou e descobriu que o y vai ser 9, Junta esses dois pontos, e forma esse par ordenado. E assim você vai atribuindo valor e encontrando, e vai pegar esses pontos, certo? E vai colocar aqui no, tá certo? No plano cartesiano. E com isso você vai construir esses pontos aqui. Ao unir esses pontos, você formou a parábola aqui, certo? Que é a representação de uma função quadrática, tá? Essa parábola, por sua vez, certo? Os coeficientes da função vão indicar como vai se comportar essa parábola, certo? Vejamos aqui, outro caso aqui, tá certo? Para essa outra função, para essa função aqui, vamos construir o gráfico. Atribuímos valor para x, descobrimos y e temos esse gráfico. Observe que esse gráfico aqui, a representação dele no plano, ela já é um pouco diferente, tá certo? Desse outro gráfico aqui, certo? O que vai causar essa diferença é exatamente o tipo da função, tá bom? E nesse caso aqui nós estamos observando o seguinte, aqui, nós estamos observando que o A aqui, certo? É 1, o A aqui é igual a 1, nós já sabemos os coeficientes, O B nesse caso aqui é igual a 0,
e o C, nesse caso, é igual a 2. Observe que aqui o A é 1, ó, certo? Ou seja, positivo maior do que 0. Aí essa parábola, nós já estamos observando ela assim. Nesse caso aqui, tá certo? O A também, ó, é maior do que 0, é positivo. Então, ela está assim, tá? Então, observando a parábola, você pode estudar os coeficientes, certo? Os coeficientes A, B e C de uma função, tá certo? Eles vão influenciar diretamente no formato, tá certo? Do gráfico, no formato da parábola. Então, nós já estamos percebendo aqui que A maior do que 0, a parábola é voltada para cima. Vamos ver outro caso aqui agora. Nesse caso, ó, o B, aliás, o A, desculpa, o A aqui, ó. O A, ó, negativo, menor do que 0. A menor do que 0, a parábola já está voltada para baixo, certo? E assim, já é possível a gente concluir que, certo? Observando o coeficiente A de uma função quadrática, quando o A for positivo, ou seja, maior do que 0, a concavidade é voltada para cima, ó. A abertura é para cima, certo? Quando o B for menor do que 0, ou seja, negativo, aliás, desculpa, quando o A for menor do que 0, ou seja, A negativo, a concavidade será voltada para baixo. Tá? E assim nós já estamos estudando os coeficientes. Tá? Vamos observar aqui também o seguinte, ainda em relação, tá certo? Ainda em relação ao A. Vamos observar aqui, ó. Qual é o valor do A aqui, ó? 1, né, certo? O A nessa aqui também é 1, tá certo? E o A nessa função também é 1. Como o A é 1 em cada, como tem o mesmo valor, então a abertura, gente, ó, tá certo? Da parábola é a mesma, porque o valor do A é o mesmo. Então, o valor do A ele vai influenciar também na abertura da parábola. Observe agora aqui, ó. Nesse caso aqui, nessa função, o A aqui é menos 1, né? Então ela é voltada para baixo, porque é negativo. Nessa aqui, certo? Nessa aqui, o A é 3, aí ela já tem essa abertura, como é positivo, voltada para cima. Essa outra aqui, ó, o A já é 1/3, ó, 1/3. Então, 1/3 bem menor do que 1. Então, nós estamos vendo aqui o seguinte, ó, quanto menor for o valor do A, maior vai ser a abertura, ó. A concavidade, ó. A abertura é maior, certo? Aqui, ó, é 1/3, um valor pequeno, então a abertura é maior. Essa aqui, ó, é 3, ó. Aí a abertura já é menor, certo? Então vai inversamente. Observemos aqui nesse gráfico, ó. Essa função aqui, ó, o valor do A 1/16, bem pequeno o valor, então a abertura, ó, bem maior, bem aberta. Já essa aqui, ó, na cor vermelha, é 1/4, ó. 1/4, certo? É maior do que 1/16, então se 1/4 é maior, a abertura vai ser menor. Então, a cada vez aqui, ó, que o gráfico vai ocupando um valor maior para A, certo? Menor vai ficando sua abertura. Aqui, ó, é 8, ó, certo? Um valor bem maior, então você vai ter uma abertura bem menor. Então, estudando o A, que é o coeficiente de uma função, nós já sabemos que quando o A for positivo, com cavidade voltada para cima, A negativo com cavidade voltada para baixo, que quanto maior for o valor do A, menor é a abertura da parábola, tudo bem? Agora, vamos estudar aqui, tá, o coeficiente B de uma função, certo? Então, o coeficiente B indica se a parábola relacionada a ela
intersecta o eixo y no ramo crescente ou no ramo decrescente. Então, observe aqui, ó, o B aqui é 3, ó, certo? O valor do B aqui é 3. Positivo. Então, como o B é positivo, vai indicar que essa função vai intersectar o eixo y aqui, certo? No ramo crescente. Está crescendo aqui, ó, certo? Aqui, o B é negativo, já vai intersectar na parte decrescente, está diminuindo, tá? Então, o coeficiente B, certo? Nós já sabemos disso. Quando ele é positivo, vai intersectar no ramo crescente, negativo, decrescente. E quando ele for igual a zero, no caso ele não existe, ele é igual a zero, vai intersectar exatamente no eixo y, bem no eixo aqui, tá bom? E assim nós já sabemos o comportamento do coeficiente B, tá? Então, tá aqui, ó, só trazendo aqui, ó, tá certo? B, ó, maior do que zero, crescente, maior do que zero, crescente, menor do que zero, decrescente, menor do que zero, decrescente. Igual a zero, vai intersectar bem no eixo, tudo bem? E agora o coeficiente C. O que representa o coeficiente C, tá certo? Em uma função, certo? Então o C vai exatamente dizer, vai informar onde vai intersectar o eixo y. Aqui, ó. O C aqui, ó. Quanto é o C? 5 positivo. Então, intersectou aqui, ó. Exatamente no ponto 5. Certo? É onde, tá certo? O gráfico vai cortar o eixo y. É exatamente o valor do C. Tudo bem? E agora, nós vamos estudar nessa aula de hoje ainda, zeros de uma função quadrática, gente. Os zeros de uma função quadrática, assunto já estudado por vocês anteriormente, tá certo? Onde a gente trabalha com aquela famosa equação do segundo grau. A gente trabalha com a forma de Bhaskara, lembram? Pois é. Então, nós vamos estudar ela nessa aula de hoje. Na função quadrática, os zeros de uma função são exatamente as raízes da função. E essas raízes, elas indicam, certo? Onde o ponto, onde o gráfico vai cortar o eixo X. Tá certo? Então, nós vamos relembrar, tá? Ó, aquela forma de Bhaskara, né? Assim, conhecida, ó, certo? Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, na qual o delta, esse delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Vocês lembram disso, tá? Então, gente, para a gente trabalhar e encontrar essas raízes, vamos primeiro conhecer um pouquinho aqui, tá certo? Os valores que esse delta pode representar. Porque dependendo do valor que ele vai ocupar, vai te dizer quantas raízes tem ou se não tem raiz, tá certo? Vejamos aqui, no caso dessa função aqui, ó, certo? Essa função. Vamos descobrir o delta dela, certo? Quanto é o delta, certo? Dessa função aqui. Aí, no caso, você calculando aqui o seu delta, nós encontramos delta igual a 16, ó. B ao quadrado menos 4AC. 16, certo? 16. 16, aí você aplicou aqui normal, você encontrou duas raízes, certo? Então, com isso, nós, né, já sabemos que quando esse delta é maior do que zero, delta positivo, a equação possui duas raízes reais e distintas, né? Duas raízes diferentes, tá certo? Sempre que ela for maior do que zero. Então, você já sabe, calculou o delta do positivo, vai ter duas raízes, certo? E se o delta for igual a zero, certo? Tem-se essa função aqui, você calcula o delta dela aqui, tá certo? B ao quadrado menos 4AC, você encontrou zero, certo? Quando, tá certo? Quando delta for igual a zero, porque aqui deu zero, aí você desenvolveu as raízes, você encontrou
raízes iguais. Ó. Então, quando for igual a zero, você não precisa desenvolver isso aqui, você já sabe que quando for igual a zero, temos que a equação, né, possui duas raízes reais e iguais. Duas raízes iguais. Então, basta você calcular uma, porque a outra vai ser igual, tá? E quando o delta for menor do que zero. Então, tá aqui um caso aqui que o delta é menor do que zero. Você calculou a básica, o delta aqui, ó, certo? Deu menor do que zero. Aí você, ao desenvolver aqui, certo? Não possui raízes reais, certo? Não possui raízes reais, porque o delta aqui, certo? Menor do que zero, não vai ter uma raiz aí, tá certo? Nos números reais, de menos 4. Então, já sabemos que quando o delta for menor do que zero, não possui raízes, certo? Raízes reais, não precisa nem calcular. Tá bom, pessoal? Então, sabendo disso, nós vamos estar respondendo aqui, certo? Essa atividade. Vocês vão responder. Ó. Determine, caso existam, os zeros de cada função. O que você vai fazer primeiro? Vai calcular o delta de cada uma delas aqui. Cada uma dessas, certo? Funções. Se o delta for maior do que zero, vai ter duas raízes reais distintas. Se for igual a zero, só tem uma raiz. E se for menor do que zero, não precisa calcular, porque não tem raiz. Tudo bem? Cada um responde e envia no meu PV como aí feedback. Tudo bem, pessoal? Um forte abraço e até nosso próximo encontro.